cidade, canto canções pela vida fora. Quem me ouvir vai saber que o vento forte sopra mesmo é lá no norte pra poder passar. Passar correndo com a luz da lua que ilumina toda a noite escura. Quem me ouvir vai saber que o sol acorda como um galo lá na roça e cantar de manhãzinha. Cantar mais alto que o pé de manga, que no verão dá fruta bem gostosa. Quem me ouvir vai saber que a fruta boa é aquela fruta doce que adoça o céu da boca. Adoça a vida como tudo deve também ser doce como mel. E acredito que mais doce a vida fica se você nela acredita como acredito eu. Assim termino essa melodia, dizendo logo nesse meu refrão: quem me ouvir vai fazer a gentileza de espantar toda a tristeza que traz no seu coração. Quem me ouvir vai fazer a gentileza de espantar toda a tristeza que traz no seu coração. Olá, boa tarde. Nós somos a companhia Tricotando. Tricotando? Não, Tricontando. E hoje viemos contar uma história para vocês. A história de Coco Verde e Melancia. Mas não contaremos sozinhos, não. Trouxemos aqui uns panos, uns pregadores e uns cabides para nos ajudarem a contar, porque quando alguém contou uma história para outro alguém, se a história é boa e a pessoa conta bem, a imaginação vira um avião e voa onde se quer, e voa onde se quer. A gente conta histórias pra vocês, e ficando assim de era uma vez, a imaginação vira um balão e viaja pelo ar, viaja pelo ar, viaja pelo ar. Era um fazendeiro muito rico, dono de usinas, grandes extensões de terra, muitas propriedades, cabeças de gado, muitas cabeças de gado, com suas ovelhinhas também, criava cabras e criava porcos, criava porcos também, vendia seus porcos, enfim, tinha muitos e muitos galinhas. Sim, tinha galinhas, muitas e muitas galinhas, seus galinheiros, como tinha um monte de galos, né? E patos, claro, patos, patinhos, patões, todos na lagoa. Mas ele tinha também uma filha. Ah, esse sim era o seu bem mais precioso. Uma linda menina, suave, educada, um doce de criatura. Seus cabelinhos ruivos, sempre de Maria Chiquinha, muito linda. Era uma menina, um anjo de doçura e de candura também. Essa menina estudava numa escola ali da cidade. Nessa escola estudavam todas as crianças da redondeza. Sim, porque era a única escola. Lá era uma fazenda grande. E o pai da menina, por ser muito rico, tinha mandado construir uma escola e chamado uma professora para que as crianças pudessem aprender as primeiras letras. Nessa escola, ela conheceu e ficou
ficou muito amiga de um garoto. Os dois viviam juntos. Onde um estava, o outro ia. Onde um ia, o outro estava. Eles conversavam muito. Na hora do recreio, eles ficavam juntinhos, sentados no banco, lá no pátio da escola. E conversavam sobre tudo o que eles gostavam. Os dois eram muito interessados pela natureza, adoravam animais, tanto os animais domésticos como os outros animais das selvas. E eles falavam muito também sobre o lindo sol que aquecia a sua amizade, que fazia com que as flores nascessem na primavera e no verão. Eles adoravam o sol e o seu calor com seus raios maravilhosos sobre a terra. Mas não era só do sol que eles falavam, não. Eles falavam também das noites estreladas. Sim, daquelas noites onde as estrelinhas brilhavam tanto lá no céu que até parecia uma almofada cheia de brilhantes. E eles adoravam olhar essas noites, a lua, as estrelas, e até conversavam muito sobre um dia fazer uma viagem lá para o céu e conhecer outros planetas. E como eu já disse, eles adoravam animais. Se preocupavam muito com a preservação daqueles animais que estavam em extinção. Falavam também daqueles grandes animais da África, que eles tinham muita vontade de conhecer nas savanas africanas. Pensavam um dia, quem sabe, até fazer um safari, andar num elefante, num camelo. Quantos sonhos em comum os dois tinham. Como eram amigos, como conseguiam ter afinidade um com o outro. Brincavam também, é claro, como toda boa criança. Mas acontece que um menino era pobre. E o pai da menina era rico, muito rico. E não gostou nada de saber dessa amizade dos dois. Não gostou, não. Sabe o que ele fez? Ele foi lá para a escola e fez o seguinte, falou com o professor e disse: não quero mais que a minha filha estude junto com esse menino. Ficou zangado, ficou muito zangado. Então pediu ao professor, porque assim acreditava ele, o pai, que desse jeito os dois não se vendo, não se encontrando, estudando em horários diferentes, fossem esquecer aquela amizade de crianças. Acontece que o menino gostava muito da menina e a menina gostava muito do menino. Então, os dois combinaram um plano. Perto lá da casa deles, no caminho da escola, existia um grande arvoredo. Esse arvoredo ficava no caminho. Os dois, então, combinaram o que eles fariam. Eles deixariam um para o outro uma cartinha, um bilhetinho debaixo desse arvoredo quando fossem ou voltassem da escola. Assim, os dois não parariam de falar um com o outro e o pai da moça nem ficaria sabendo disso. Então, assim foi feito. Só que eles pensaram que se alguém achasse as cartinhas, poderia ser complicado, porque poderiam descobrir que eram os dois. Então, eles resolveram, sabe o quê? Arranjar um apelido. Pensaram como poderia ser feito isso. E aí, resolveram escolher nome de flores. Aí pensaram em rosa, pensaram em cravo, não dava certo, não estavam se sentindo à vontade. Aí pensaram em nome de bichos. Bichos tem que tipo de bichos que tem? Isso, cachorro, tem gato, e galinha, porco, mas não. Resolveram também que não queriam nome de bicho. Já sei, disse ele, quero nome de frutas. Vamos escolher a fruta que a gente mais gosta? Qual fruta que vocês mais gostam? Banana, pera, maçã? Isso. Mas sabe o que eles escolheram? Eles escolheram coco verde e melancia. Isso mesmo. Ele gostava muito de coco e ela muito de melancia. E assim ficou. Coco verde e melancia. As cartinhas que trocavam os dois entre eles, e
que deixavam lá debaixo do arvoredo, contavam o seu dia, diziam o que tinha acontecido com um, com o outro, falavam muito sobre suas ideias, conversavam sobre o futuro dos dois, o que eles queriam estudar, ou o que eles queriam se tornar. Ele pensava em fazer biologia, ela pensava em fazer veterinária. Eles gostavam tanto de natureza e de bichos que eles pensaram em ir por esse caminho. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, os dois foram crescendo, ficando um rapaz e uma moça muito bonitos. E aí não aguentaram mais ficar sem se ver. O amor deles, que já havia surgido na adolescência, foi crescendo, crescendo cada vez mais. Que lindo amor entre o rapaz e a moça. Não aguentavam mais conversarem um com o outro apenas através dos bilhetes. Então, resolveram que iam começar a se encontrar. Sim, em vez das cartas, os dois resolveram estar um com o outro lá, debaixo do arvoredo. E assim, todos os dias, eles se encontravam, conversavam, falavam sobre os seus planos, falavam do futuro dele, do futuro dela, falavam do futuro dos dois em conjunto, a família que eles pretendiam formar, as crianças que eles iriam criar naquele espaço lindo e livre da natureza. Mas um dia, um amigo do pai da moça, passando por ali, a cavalo, viu os dois. Parou o seu cavalo, desceu e olhou. Era a moça, filha do seu amigo. O fofoqueiro pegou o seu cavalo rapidinho e correu lá para a casa do fazendeiro. Chegando lá, bateu a porta e o próprio fazendeiro foi quem atendeu. Contou tudinho para ele, que tinha visto a filha dele com aquele rapaz que quando era moleque ele resolveu separar. Pois não é que os dois estavam se encontrando de novo? Que falta de vergonha! E ficou botando fogo para que o pai da garota ficasse danado da vida. E assim foi. O pai foi ficando vermelho, foi ficando furioso, e a raiva foi subindo, subindo, subindo. Mas ele segurou, agradeceu ao seu amigo que foi embora e esperou que a sua filha voltasse para casa. Assim que a menina chegou em casa, ele mandou que ela arrumasse as suas malas imediatamente. A moça, muito obediente desde criança, fez o que o pai mandou. E sabe o que o pai lhe disse? Disse-lhe que agora ela iria morar lá do outro lado da montanha com a tia, muito distante dali. A moça não entendeu nada daquilo, mas obediente como era, obedeceu e foi. Naquele mesmo instante, ela foi levada por um dos empregados da fazenda lá longe na casa da sua tia. Depois, o fazendeiro chamou seu capataz e pediu a ele para que matasse o bode mais velho lá da fazenda, aquele que já não rendia mais nada, que não precisava mais estar vivo. O capataz foi e obedeceu e pediu que lhe trouxesse o coração do bode. Assim que isso aconteceu, o pai pegou um vestido da menina, pegou o sangue e o coração do bode e esfregou no vestido da menina. Depois, mandou espalhar pela cidade que a sua filha, seu bem mais precioso, tinha sido atacada por uma onça brava e que, infelizmente, havia falecido. Pois é, o rapaz ficou sabendo dessa notícia e ficou desesperado.
correu lá para a casa do fazendeiro e, ao chegar, o encontrou lá, chorando. Minha filha mais querida, a minha joia mais preciosa. Isso tudo era uma grande falsidade, porque na verdade por dentro ele estava rindo da peça que ele estava pregando na sua própria filha e no rapaz. Mas continuou sua comédia. Coitada da minha filha, aquela onça horrorosa e brava a pegou e a levou embora de mim. Ah, o rapaz ficou triste, tão triste, acompanhou o funeral da moça, olhando para o caixão e imaginando que lá dentro estava a sua querida e amada, quando na verdade só tinha aquele bode velho. Ele foi indo embora, muito triste, pensou em se jogar do precipício, pois ele queria morrer também. Ele não queria mais continuar vivo depois que a sua amada tinha ido embora, tinha sido levada daquela forma tão cruel. Pensou em se afogar no lago. Sim! Ah, pensou também em passar pelo mesmo caminho que a moça havia passado, porque aí, quem sabe, aquela onça brava que havia atacado a sua amada também não poderia atacá-lo e assim ele iria se juntar a ela. Mas nada disso aconteceu. Então ele foi para sua casa. Ai, ficou triste, chorou, chorou, chorou. Não queria comer, não queria fazer nada, não queria mais sair de casa. Ah, como ele ficou triste, pobre coitado. Mas aí, um dia, ele resolveu. Ele levantou-se e disse, chega! Não adianta eu ficar aqui chorando pela minha amada. Eu vou correr esse mundo afora. Despediu-se do seu pai, despediu-se da sua mãe e foi. Pegou seu cavalo e caminhou por mundo afora. Foi caminhando, cavalgando, conhecendo muitas outras pessoas, conhecendo outros lugares. Viajou durante 3 anos por todos os países, por todos os lugares que ele queria. Trabalhou muito também. Desses trabalhos, um apenas foi o que rendeu muito e muito dinheiro para ele. Ele ficou rico, muito rico. Aquele rapazinho, pobre da fazenda, era agora um grande senhor, um grande negociante de tecidos. Sim, ele ficou rico negociando com tecidos, comprando e vendendo lindos tecidos do Oriente, do Ocidente, de todos os países que ele havia passado. E assim, vendendo e comprando tecidos, ele fez a sua fortuna. Só que um dia, ele sentiu falta da sua casa, sentiu falta da sua mãe, do seu pai, ficou com vontade de revê-los e resolveu então que ele iria voltar à cidade. Mas ficaria muito pouco, porque ele não queria ter mais as lembranças da sua querida, da sua amada, que ele nunca havia esquecido durante esses anos todos. E assim foi. Pegou seu cavalo e retornou à casa dos pais. Foi longa a viagem e ele chegou bastante cansado. Quando ele chegou à cidade, ele viu que estava uma festa, todo mundo muito alegre, cantando, dançando, muita música, muita festa. Ele não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Como aquela era uma cidade muito pequena, ele sabia que todos ficavam sabendo dos acontecimentos e as festas eram comemoradas entre todos eles. Ele olhou e foi para casa. Quando chegou lá, abraçou sua mãe, abraçou seu pai e comentou com a mãe que havia visto aquele movimento todo. O que era? Era alguma festa, alguma comemoração de algum dia santo que ele não se lembrava? O que estava acontecendo? Aí foi que a mãe lhe disse, ah, meu filho, hoje é o casamento da filha do fazendeiro. Hã?
filha do fazendeiro? Mas ela morreu já fazem 3 anos. Ah, meu filho, disse-lhe a mãe, você não sabe o que aconteceu. Aquela história dela ter sido atacada por uma onça, aquilo era tudo mentira do fazendeiro, meu filho, para separar vocês, que você era pobre e ela era rica. Ele nunca ia permitir que vocês dois ficassem juntos. Ah, é? Pensou o moço. Como assim, mamãe? Então a mãe lhe contou que quando ele tinha ido embora da cidade, o pai da moça rapidamente mandou trazer a moça de volta. E aí, tanto fez, que fez com que ela se casasse com o vizinho, o filho do vizinho. Porque o pai da moça era muito ambicioso, sabe? Ele adorava dinheiro e adorava poder. Então ele pensava assim, se eu casar a minha filha com o filho do meu vizinho, vou ficar muito mais rico, mais poderoso, rico, muito rico, E assim, ele soube dessa história, o rapaz. Enquanto isso, lá na casa da moça, ela estava se preparando para o casamento naquele dia. Porque o que foi que tinha acontecido? Quando o rapaz viajou, o pai mandou rapidamente a moça voltar. Quando ela chegou em casa, ele disse a ela que o rapaz que ela tanto gostava, o Coco Verde, né, que o pai não sabia o apelido, ele tinha ido embora. Ele tinha casado com uma outra moça e, tinha ido embora da cidade. A moça, quando soube disso, mas ficou tão triste, coitada. Ela se trancou dentro do quarto e chorou, dia, noite, dia, chorando sem parar. Também pensou em morrer. Não queria mais viver, pra quê? Se nunca mais poderia ver o seu amado que havia se casado com outro e havia abandonado. Mas o pai tanto insistiu, tanto fez, que um dia ela resolveu aceitar, por insistência do seu pai, se casar com o filho do fazendeiro vizinho. E assim foi. Dessa forma que se chegou naquele dia do casamento. Casamento feito, ia ser a grande festa. O rapaz, por sua vez, que tinha ficado muito zangado com essa história, mas tão zangado que a vontade dele era de ir correndo lá para a fazenda e tirar satisfação com o pai da moça. Mas ele não fez isso porque ele sabia que se ele fizesse isso, o que ia acontecer? Ele ia ser morto pelo pai da moça, com certeza. Então ele pensou, e aí teve uma ideia, uma genial ideia. Ele era muito amigo de um violonista, e esse violonista com a sua mulher cantavam aí pelas fazendas já há muito tempo e eram muito amigos dele. Então ele resolveu chamá-los. Ei, vem cá, chega aqui. Os chamou, com eles se reuniu e combinou um plano. Então, o plano era o seguinte: os dois iriam lá na festa do casamento da moça. E assim eles chegaram, pediram licença, pediram que todos os presentes se sentassem, que os convidados, por favor, ouvissem, porque eles vinham cantar uma história para vocês, que é uma história muito linda, e é em homenagem aos noivos. Dá licença, minha gente, vim aqui só pra cantar. Por favor, preste atenção, peço para me escutar. Eu cheguei de muito longe pra tocar nessa festança. Trouxe o peito carregado de certeza e de esperança. Mas uma coisa eu garanto, isso de qualquer maneira. Prometo que vou contar uma história verdadeira. Era uma vez uma moça que gostava de um rapaz. Sem ele ela não vivia, sem ele não tinha paz. Também como só da moça, era a prenda mais querida, era a pedra preciosa, era a luz da sua vida.
Acontece, minha gente, que o pai da moça era rico, não gostava do rapaz, nem daquele ruído. Então os dois começaram a namorar escondido, por aí ninguém sabia daquele amor proibido. Pra ninguém desconfiar, os dois bolaram um segredo, criaram dois apelidos debaixo do arvoredo. Coco verde e melancia, assim os dois se chamavam, assim os dois se queriam, assim os dois se adoravam. Foi aí que a moça prestou mais atenção nessa história. Coco verde, melancia, esses são os apelidos dela e do seu amor. O pai da moça também ficou muito desconfiado, com a pulga atrás da orelha. Seria coincidência aquela história? Estava muito parecida com a dele, da filha dele e daquele moleque. Aí eles continuaram a cantar e chegaram nesse dia, no dia da festa do casamento. E assim aconteceu uma festa pro casório, teve missa, teve dança, teve muito bolo. Mas no meio da festança apareceu um cantor. Tinha ele uma mensagem, um rapaz pro seu amor. Falou de um tal coco verde, falou de uma melancia, falou do amor que queimava de noite, noite, dia. Cantou e falou de encontro debaixo do arvoredo. Falou que era importante, falou que era segredo. Aí a moça não teve mais dúvidas. Aquele era um recado do seu amor pra ela. O pai também não teve dúvidas. Aquela era a história da filha dele. E o noivo, sem entender nada, estava achando aquilo muito bonito. E aí os dois terminaram a história. Vou concluir essa história dizendo que está na cara: quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Foi uma festa! Todos os convidados se levantaram, aplaudiram. Ai, os namorados se abraçaram, acharam aquela história tão linda, tão comovente. E eles cantaram tão bonito. Se emocionaram, todos se arrepiaram. Os velhinhos, então, voltaram ao seu tempo de adolescência, quando eles começaram seus namoricos. Enfim, foi uma confusão geral, mas uma euforia de tanto gostarem daquela história. Nesse meio tempo, ninguém percebeu que a moça, tinha ido embora, desaparecido da sua própria festa. E ninguém entendeu. O pai já estava tão desconfiado, olhando para todo lado e não conseguia achar sua filha. O noivo não estava nem aí, estava curtindo a festa, aproveitando o casório. Foi aí que o pai resolveu que ia mandar procurar a moça, porque não tinha como ela não estar presente na sua própria festa. O que ninguém sabia é que a moça tinha ido correndo lá pro arvoredo para saber que sabia que ele estaria lá, o seu Coco Verde. E exatamente o que aconteceu. Ele estava lá aguardando por ela. Mas foi tão bonito o reencontro deles. Os dois se abraçaram. Os dois ficaram tão felizes. Falaram sobre tantas coisas naquele pequeno espaço de tempo. Se beijaram com muito amor e combinaram um plano. Foi assim que a moça voltou à sua festa, quando o pai já estava mandando procurá-la. Eis que ela aparece, pede licença a todos os presentes e diz que tem um comunicado muito importante a fazer e que também quer fazer uma pergunta a todos os presentes. Ela precisa da ajuda deles porque é uma questão muito urgente, uma questão de vida ou morte. Todos então se sentaram e foram só ouvidos e olhos, escutando o que a moça ia dizer. Por favor, prestem bastante atenção e me ajudem, por favor. Quando eu era criança, eu ganhei de presente uma caixinha de veludo azul. E dentro dela
Eu guardava as minhas joias mais raras, meus sonhos mais preciosos. Tudo eu guardava dentro dessa caixinha. Todos os meus segredos. Mas um dia, assim, do nada, eu perdi a chave dessa caixinha. Revirei a casa de cabeça para baixo, procurei debaixo dos móveis, por todos os cantos, e nada de encontrar a minha chave. E assim, já sem saber mais o que fazer, mandei fazer uma chave nova para a minha caixinha. E mal a chave ficou pronta, eu, um dia saindo para caminhar, eu passando perto de um arvoredo, encontrei aquela, a minha chave antiga, que abria perfeitamente a minha caixinha de veludo azul. Ai, eu fiquei tão feliz. Mas e agora? Eu já tinha feito a chave nova, mas eu nem tinha usado ainda. E aí é que está a minha grande dúvida. Eu não usei a chave nova, encontrei aquela velha que abre perfeitamente a minha caixinha de veludo azul. E esse é o meu grande dilema. O que eu faço agora? Eu fico com qual? Com a chave velha ou com a chave nova, que eu nem usei ainda? Foi aí que todos os presentes trocaram ideias entre eles e chegaram à conclusão que, poxa, ela tinha que usar a chave velha, já que era a que abria. O próprio pai da moça concordou, o noivo também falou, ora, usa a velha, se a velha que foi feita para ele, deixa a nova de reserva. Quem sabe um dia você vai precisar dela. Mas eu acho que a velha é que tem direito de abrir a sua caixinha de veludo. Ela então teve uma reação fantástica. Ai, era isso mesmo que eu queria. Obrigada. Ai, foi toda feliz lá para trás, todo mundo olhando sem saber o que ia acontecer. E lá ela buscou, atrás de uma árvore, Coco Verde, o seu amado, que a estava esperando e que tinha ouvido tudo o que tinha acontecido ali na festa. Eles foram chegando à frente de todos os convidados, o pai da moça se segurando para não explodir, mas ele não poderia fazer nada. E foi assim que a moça então disse a todos os presentes que pedia muitas desculpas, inclusive ao seu próprio noivo, mas que aquele, o Coco Verde, era o seu grande amor. Desde criança os dois se amavam, só que eles dois tinham sido vítimas de um plano muito feio do pai dela. O pai dela tinha feito de tudo para separar os dois, mas agora já não adiantaria mais. Então, pedindo desculpas mais uma vez ao seu noivo, disse, olha, esse é o meu verdadeiro amor. Sinto muito, mas é com ele que eu vou ficar. Então, o que aconteceu? O padre, ali mesmo, ele acabou desfazendo, anulando o primeiro casamento e celebrando o casamento de Coco Verde e Melancia. Foi uma festança fantástica, uma segunda festa. Quem foi à segunda festa se divertiu muito mais. A primeira foi bonita, mas a outra foi demais. E assim, a história de Coco Verde e Melancia chega a um lindo final. E quem sabe se os dois não resolveram ser felizes para todos sempre. Nesse momento, quando termina a nossa história, esse é um ensaio da nossa história, e nesse momento a gente conversa com as crianças que estão presentes ali, fazemos perguntas sobre a história, explicamos sobre os valores, sobre o amor, sobre a felicidade verdadeira, sobre as escolhas na vida deles, né, como crianças e jovens também. E depois distribuímos alguns livros e falamos da nossa própria história e apresentamos cada um de nós com as nossas profissões, com aquilo que nós fazemos. Somos contadores de história, atores, músicos. E o Jefferson, que é o nosso músico e sonoplasta, sempre conversa e explica e mostra os instrumentos que ele traz, porque alguns deles são feitos por ele mesmo através de material reciclado, de sucata. Então as crianças se interessam muito nesse momento para querer aprender a fazê-los também. Eles se mostram muito interessados.
E nós contamos a história dos contos populares, da importância da tradição oral, de como é bom a gente ouvir as histórias serem contadas dentro de casa e a gente contar para outras pessoas, mesmo que seja com as nossas próprias palavras. E aí distribuímos alguns livros para incentivar a leitura. E essa é a nossa história de Coco Verde e Melancia com o grupo Tri Contando.